Olá, gente que segue o Decote. Bom, um filósofo muito antigo dizia que a arte é o termômetro de seu tempo. E o cinema, como a sétima arte, não poderia deixar de seguir esta filosofia, principalmente nos últimos meses, onde nós tivemos 3 grandes lançamentos que lidaram exatamente com esse calor dos últimos tempos que vive o ser humano e a humanidade, o coletivo. Nós estamos falando de Era Uma Vez Hollywood, Bacurau e Coringa, onde quem teve a oportunidade de assistir e ver esses 3 filmes pôde entender e sentir um pouco dessa catarse social e pessoal. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos conversar com o psicanalista Dr. Luiz Henrique Milan Novaes, que está aqui hoje no Decote, nos honrando com sua presença. Tudo bem, meu querido? Obrigado pelo convite. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Querido, já viu os filmes? Sim, né? E eu acho que tem essa temática que envolveu tudo isso, né? Tem um eixo comum aí que acho que você está marcando bem, que articula os filmes e que tiveram um impacto midiático nos filmes, né? Mais atuais impossível. As redes sociais estão comentando demais, né? Principalmente o Coringa, que foi o último lançamento. E todo mundo está lidando com 2 questões simultâneas. A questão de uma convulsão social, né? Porque são personagens, a gente vê um ódio muito grande nos 3 filmes e uma vingança, um desejo de vingança, onde a plateia, os cinemas lotados, né, se sentem vingados de alguma maneira, ou de alguém, ou de alguma situação. O que está acontecendo com o ser humano e com a sociedade em si, doutor? Olha, veja, um pouco depois do lançamento do Coringa, numa das nossas discussões clínicas da formação psicanalítica do Instituto Távola, uma das participantes ficou muito impressionada ao sair do filme de ver muitas pessoas, muitas mesmo, imitando a risada do Coringa, né? Um elemento fundamentalmente penso, de um deboche generalizado que ele representa. Eu acho que o filme Coringa é mais do que um alerta, ele é um próprio sintoma. Ou seja, o Coringa, ele coloca a questão de uma certa anomia, de um conjunto, de um borbulhar de massas, naturalmente variados ao longo do mundo, mas se vê isso muito fortemente, né? Como estamos no Brasil, estamos vendo isso já há alguns anos. Você vê um elemento assim que me parece que é o grande problema hoje, onde, se pensarmos a temática do Coringa numa situação mais macro-social, Érica, que é um questionamento violento mesmo a respeito da possibilidade da democracia ou das instituições democráticas de encaminharem soluções para os dramas socioculturais hoje das nações onde elas estão. Ou seja, há um questionamento gigantesco da democracia enquanto possibilidade. Isso se manifesta muito na questão da postura anti-sistema. Nós vimos isso incluso na eleição do atual presidente da República, né? Uma postura de antissistema absolutamente alastrado, né? As instituições sob ataque o tempo todo, né? E as colocando contra a parede e mostrando suas próprias grandezas e misérias, né? Suas mazelas. Exatamente. Então, eu acho que pegar o filme Coringa, Bacurau e o Era Uma Vez em Hollywood, né? Tarantino. O assassinato, uma belíssima atuação de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. E achei de uma grandeza muito sutil ele mudar o final da história de forma ficcional, onde Sharon Tate não morre, exatamente. Né? E apresenta a coisa como poderia ter sido, né? Mas ele está falando de um fato real, de um conjunto de psicopatia que matou a atriz à época ali, capitaneada pelo Charles Manson e seus seguidores, né? E você vê, por exemplo, eu pensei a relação entre o sorriso
comunicado na nossa discussão clínica das pessoas saindo da exibição do Coringa, Érica, com uma imagem que me veio à mente quando vi um documentário sobre Manson entrando no julgamento nos Estados Unidos e as seguidoras dele entrando sorrindo no julgamento. Sorriu no julgamento, é verdade. Né? Havia um deboche generalizado. Eu penso que existe esse deboche hoje. O que eu estou querendo dizer é que no Bacurau, no filme de Tarantino e no Coringa, há esse eixo comum de uma espécie de um apontar, e estetizar algo da ordem de uma amoralidade, de uma postura amoral. As pessoas saem não do imoral, cinema... amoral. Sem moral mesmo. As pessoas saem do cinema com uma sensação de se sentir vingado. Exatamente. Não é? Por exemplo, tem 3 cenas que eu separaria nos 3 filmes, quando o Leonardo DiCaprio incinera os assassinos na piscina, que é uma cena de extrema violência, que as pessoas vão à loucura no cinema. Né? Em Bacurau, quando um dos personagens atira num norte-americano que está ameaçando toda a cidade, a pequena Bacurau que saiu do mapa, não é? Ele mata violentamente um atirador norte-americano. E as cenas de violência extrema do Coringa, né? Por que as pessoas se sentem vingadas? Eu penso porque a vingança é um sentimento lá, para além da psicanálise. Se você pegar uma obra clássica, né, do filósofo Baruch Spinoza, que ele coloca ali que o sentimento de vingança não depende de você ser o perpetrador da vingança. Basta alguma coisa da vida acontecer e que você se sente vingado. Não existe desejo de vingança se as pessoas ou uma pessoa não sente uma espécie de ofensa narcísica sobre si. Algo que ela sente que a ofende ou que a mutila. Né? E eu acho que nós estamos sendo empurrados culturalmente, até pelas mazelas das dinâmicas socioculturais e políticas, por um sentimento de impotência, Érica, generalizado. E as pessoas empurradas para o canto, com sentimentos de impotência e desamparo, e isso, impotência e desamparo, isso eu vejo na clínica, que não faz distinção entre classes sociais. As pessoas vão se sentindo impotentes e desamparo, elas estão sob a ação de angústias poderosíssimas do psiquismo humano, a angústia de impotência e desamparo. E pessoas empurradas para a posição de impotência e desamparo se tornam pessoas perigosas, porque elas são capazes de fazer o impensável. Né? Ou seja, é o que o psicanalista pernambucano radicado no Rio, que eu admiro muito, o Jurandir Freire Costa, chama de ir para uma posição de pânico narcísico. E eu acho que isso está alastrado socialmente falando hoje. Né? No Brasil isso tomou versões caricaturais. Né? Você vê que as pessoas estão em carne viva, né? E não conseguem encaminhar conflitos que de outra forma poderiam ter um encaminhamento bem mais tranquilo, e as pessoas chegam a se matar por vaga de estacionamento em shopping center. Né? O que enfim. Então você vai... Exatamente. E você tem também um elemento... Já se via isso prenunciado num outro filme muito bem feito, né, em 2 partes, né, o Tropa de Elite 1 e 2, do cineasta José Padilha, onde você via a felicidade com que as pessoas saíam do filme com a forma como o batalhão BOPE no Rio de Janeiro atuava junto à chamada bandidagem. Né? Ou seja, parece que as pessoas não veem eficácia na ação das instituições frente a coisas que elas sentem como ameaças narcísicas a elas ou a quem elas amam. Ou seja, essas pessoas se sentem desamparadas, como quem diz, vai reclamar para quem? Para o bispo? Né? Não tem a quem reclamar. Não é? E essas pessoas empurradas dessa forma,
vão para uma posição de ressentimento e rancor. Né? E isso em termos sociopolíticos, é muito perigoso. Né? E para a vida da pessoa alguma coisa, ainda. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, Dr. Luiz, psicopatologicamente falando. Ainda bem que existe a arte, né? Com certeza. Que pode nos ajudar a fazer essa leitura, né? E agora, pelo prisma do cinema, que nós resolvemos falar aqui hoje no Decote. Para a gente terminar nosso papo, né? Para a gente não terminar lá para baixo. Muito curto, viu, Érica? Muito curto. É muito curto. Precisaríamos de várias sessões. Sim. Você tem a sua rede social, é um youtuber, não é? E é seguidíssimo nas redes sociais. Milhares de pessoas te seguem nas redes sociais. É um sinal de que está todo mundo pedindo ajuda? Não sei se propriamente ajuda em termos de análise pessoal, né? Eu acho que as pessoas se intrigam muito com a psicanálise, ela continua absolutamente intrigante, porque ela tem essa pergunta sobre nós em relação ao que nós sofremos, né? E os sentidos do nosso sofrer. Mas penso sim que as pessoas estão com grande interesse pelos temas relacionados a si mesmo, ao psiquismo humano. Né? Vejo pelos vídeos que são feitos aí, convido as pessoas a verem a série no YouTube chamada Epopeias Psicanalíticas, bem como minha participação, que estávamos conversando nos psicanalistas e suas análises, que nós buscamos falar um pouco do que a gente está falando aqui hoje também. E eu vejo que há um incremento gigantesco do interesse na área, independentemente das pessoas buscarem análise pessoal ou não. E não há dúvida nenhuma que há um incremento, sim, forte na busca por análise pessoal, porque os campos de angústia e ansiedade e de buscas de sentido de vida, penso que hoje estão muito comprometidos. Porque as grandes lutas de sentido de vida, sim, de ideais, ficaram muito comprometidas. Hoje foi tudo substituído pela ideia do objeto fetiche. Ou seja, esse negócio de ideais, de lutas por qualquer coisa, isso é bobagem. Né? Compre um Jaguar. Ele vai te garantir o reconhecimento pelo olhar do outro, vai te garantir o amor do outro, resolve todos os problemas. E não resolvem. Né? Claro. E isso é uma outra condição que fica para uma outra oportunidade. Bom, para resolver esses problemas é preciso procurar um profissional, correto? Doutor prazer estar com muito você. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. O Decote agradece a sua participação. Muito obrigado. E nós agradecemos também a sua participação, você que nos acompanha aí no YouTube, e peço que você nos siga mesmo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa acompanhar os nossos conteúdos. Até a próxima. Yeah.